Convertei-vos, irmãos, é preciso crer de todos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo, na oração, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que por ele compreendamos bem esta palavra que acabamos de ouvir. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus e tomamos esses dias o início da leitura do Evangelho de Marcos. Estamos vendo os acontecimentos primeiros na vida de Jesus. Jesus foi apresentado domingo passado por João Batista como o Cordeiro de Deus. Os discípulos que seguiam João deixaram de seguir a ele e passaram a seguir Jesus. Nós temos aqui, hoje, a continuação desta vida e deste mistério que é conhecer Jesus, seguir Jesus e as consequências disso tudo para a nossa vida concreta. Tome aí no seu folheto o número 10, 11, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 até o verso 20. Estou pedindo o João Paulo para diminuir o barulho do climatizador, porque não está tão calor. Vamos lá? Olha, vai exigir um esforço danado, porque a gente precisa abrir para a força da palavra, a altura do que a palavra apresenta. Nós precisamos perder o medo, ousar corajosamente, esforçarmos-nos para alcançar a compreensão da palavra. Quando Deus escolhe falar conosco pela palavra, Deus, diz Bento XVI, Deus diminuiu-se a si mesmo,
Deus esvaziou-se a si mesmo para comunicar conosco, porque a palavra, embora sendo um elemento tão importante nas relações humanas, uma conquista grandiosa do processo de crescimento e progresso da humanidade, a linguagem, a técnica da comunicação pela palavra, pelo vocabulário, pela gramática, a palavra é muito menos do que o que Deus é. Deus, para falar conosco, usando a linguagem nossa, Ele diminui-se a si, para ajudar-nos a elevar. E a gente precisa ser agradecido por isso e fazer esforço para entender o que Deus fala conosco. Vamos lá? Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo... Espere um pouco. A notícia: João Batista foi preso. Se você chegar em casa, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, nós estamos aí no versículo 14. Se você pegar o versículo 13, 12, 11, 9, qual é a cena que acabou de acontecer? Primeiro, o batismo de Jesus. Ao sair da água, o Espírito Santo pousa sobre Jesus, a voz do Divino Pai Eterno apresentando Jesus: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Jesus sai da água do batismo e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, onde ele reza e faz jejum durante 40 dias, sente fome e é tentado por Satanás. A primeira tentação, pedra em pão. A segunda, pular do alto do templo para ver se os anjos o acodem. E a terceira, o demônio leva Jesus num monte muito alto, mostra os reinos do mundo e sua glória. E diz a Jesus: se te prostrares em adoração diante de mim, tudo isso será teu. E Jesus diz: vai para longe de mim, Satanás. Então, esta cena aqui, João Batista foi preso. O que significa que aquela tentação que Jesus sofreu lá no deserto, o demônio mostrando os reinos deste mundo e sua glória, significa, João Batista preso, que os reinos deste mundo e sua glória estão em franca atividade. Aquilo que se opõe ao plano e ao projeto de Deus está em plena atividade. João Batista, que domingo passado apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e até pôs os seus discípulos para seguirem Jesus, agora João Batista está preso. Os reinos do mundo que se opõem ao plano de Deus estão em atividade. Só que a novidade vem exatamente aí. Jesus, que é Deus no meio de nós, muda lá de Nazaré, da casa da sua família, para a Galileia. E lá na Galileia ele começa uma pregação. A Galileia é a região de Israel, a parte de terra fértil de Israel. E por ser uma região de terra fértil, muito próspera, de produção, duas fatias da Galileia, as fatias da tribo de Zabulon e Neftali, são os dois pedaços de terra filé mignon de Israel, com altíssima capacidade de produção. Por causa disso, é que lá também se torna a rota das pessoas atravessarem da Ásia para a África e para a Europa. As rotas comerciais, as rotas militares, as rotas de interesses dos reinos deste mundo, nas alianças que os reinos deste mundo fazem. Foi lá na Galileia que em 721 a Assíria tomou de Israel as duas tribos mais importantes no processo de produção e na base econômica da agricultura de Israel, as tribos, o território de Zabulon e Neftali.
estão as nascentes do rio Jordão, está toda a riqueza do mar da Galileia e toda a produção pesqueira que tem lá, associada à terra fértil ao redor do mar da Galileia. Então, Jesus escolhe iniciar o seu ministério lá. Apelidada pelo povo da capital Jerusalém como Galileia dos pagãos, porque era um território do atravessar das rotas e da mistura do povo judeu com outros povos. É tida como um povinho de segunda categoria. Pejorativamente, é a gentinha da Galileia, que se mistura aos gentios. É lá, nesse ambiente das misturas dos povos, das raças e línguas, que Jesus vai iniciar o seu ministério. E inicia o seu ministério pregando. Domingo que vem a gente vai ver. A atividade principal de Jesus no Evangelho de Marcos é pregar, é ensinar. Vai haver uma grande crise a partir de domingo que vem, e mais ainda depois da multiplicação dos pães, em que o povo não vai gostar de ouvir as pregações de Jesus. O povo vai procurar Jesus por causa dos milagres. E Jesus vai, quanto mais o povo procura Jesus por causa de milagre, mais ele vai insistir no ensino. É muito interessante isso. Abra a sua Bíblia ainda hoje à noite, lá em casa. Este ano, até novembro, nós vamos ler o Evangelho de Marcos. E vá aprofundando o seu conhecimento da palavra, porque é muito interessante. No Evangelho de Marcos, a característica de Jesus é o mestre que ensina, o pregador, o ensinador. Vamos lá? Pregando o Evangelho de Deus e dizendo, pregando a boa nova. Evangelium significa boa notícia, boa nova de Deus e dizendo. Versículo 15, bradem. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. 4 ideias. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. A partir daqui nós vamos precisar de fazer um esforço para uma mudança radical. O tempo. Aqui o conceito de tempo não é o conceito do seu relógio, de cronos, da cronologia. Aqui o conceito de tempo é kairos, é o tempo de Deus, é o tempo da ação de Deus, é o tempo do senhorio de Deus. Jesus, ao evangelista dar a notícia de que João Batista foi preso, Jesus começa a pregação dizendo: o tempo dos reinos deste mundo chegou ao fim. Os reinos deste mundo, o poder do mal não tem mais a liberdade de atuar como na visão popular sempre foi assim, sempre será assim. O mal domina, o mal vai, hora outra o mal vem e domina. Agora não, agora chegou um tempo da intervenção de Deus, e não é mais o tempo da alternância de poder entre o bem e o mal. A visão do povo do mundo persa, a visão religiosa do mundo persa: existem 2 deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Ora um governa, ora outro governa. Aqui não, o tempo se completou e não há outro Deus, só Deus é Deus. O demônio e as forças do mal não são um outro Deus, não existe o Deus do mal. O demônio é uma criatura que quis se fazer Deus, ele é uma mentira, ele quer ser igual a Deus. Tem muitos pregadores que falam do poder do demônio e dão tanta evidência ao poder do mal e do demônio que parece que eles acreditam a doutrina e o pensamento do mundo persa, das 2 divindades,
do bem e a divindade do mal. Não, a fé bíblica não há o Deus do mal. Tá claro, gente? Isso é importantíssimo. Só há Deus, o único. O que existe é grandeza humana, fragilidade humana e o mal pretendendo ser o bem. O mal pretendendo ser a resposta definitiva para tudo. O tempo se completou. A partir de aqui você vai ter que, para entender o Evangelho, você vai ter que olhar para o seu relógio e colocá-lo no silencioso. Porque a partir daqui, se você não entrar, não sair da dinâmica do tempo do seu corpo, do tempo da sua mente, dos seus afetos, do tempo das suas atividades, e você não entrar na nova ordem pela qual Deus se evidencia, se você não saltar de Cronos para o Kairos, você não vai entrar no reino que está próximo. O reino de Deus, o Evangelho não fala o reino de Deus chegou. O Evangelho fala o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque Deus não se impõe. Porque Deus entra na sua vida, na minha vida, através de um diálogo. Ele se põe numa relação de reconhecimento da sua, um conceito filosófico, da sua alteridade, da sua identidade autêntica. Deus conversa com você partindo do seu processo de compreensão das coisas. O reino de Deus está próximo. Para o reino de Deus acabar de chegar na sua vida, só vai terminar de chegar se você acolher a graça que Deus te oferece, pondo o reino dele próximo de você, e você, com atitudes concretas, entrar para esse reino. Tá claro? É você que precisa decidir. É com você a partir de agora. Deus age, Deus providencia, Deus cria condições concretas de pôr próximo de você uma realidade nova. Mas é você que vai escolher ou não entrar nessa realidade nova. Tá claro? Daqui para frente o trem vai pegar. Vamos lá? Para o reino terminar de chegar é preciso escutar a pregação, mudar a mentalidade, converter-se. É uma palavra grega que significa metanoia. Mudar a meta para mudar a mentalidade. A meta agora é o reino de Deus. A meta agora não é o reino de Herodes, o reino do Império Romano que prendeu João Batista. A meta agora não são os reinos de Satanás com a sua glória. A meta agora é o reino de Deus. E se a meta é o reino de Deus, é preciso mudar a mentalidade e caminhar na direção dessa meta. Agora é preciso que você entre na cena de forma ativa. Vamos lá? Agora vem as consequências dramáticas. Bento XVI vai dizer que a expressão reino de Deus nas línguas latinas não soa muito bem. É melhor a gente falar de senhorio de Deus ou reinado de Deus aproximou-se. Porque reino de Deus parece uma coisa estática, fixa. E reinado é um processo de estabelecimento do senhorio que vai movendo na direção de cada uma e cada um de nós, permitindo que nós aceitemos o movimento de Deus, até que alcancemos a plenitude de sermos todos plenos em Deus. Para o reino terminar de chegar, é preciso ser capaz de identificar os reinos do mal, da maldade humana, do pecado, e encontrar a novidade do reino de Deus. É importante demais o que eu vou falar, já disse muitas vezes, um conceito novo. O que é esse tal de reino de Deus, ou reino dos céus?
Isso é novo na Bíblia. Você só encontra esse conceito nos evangelhos, especialmente Marcos, Mateus e Lucas. O evangelista João quase não vai usar esse conceito, e as cartas do Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, esse conceito não aparece muito. O que é o reino de Deus? Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, o volume 2, ele diz que o reino de Deus aparece no Novo Testamento 122 vezes. Por 90 vezes, este conceito, esta expressão, aparece nos lábios de Jesus. E João e os outros escritos do Novo Testamento não vão falar de reino de Deus, porque mais tarde eles vão compreender que reino de Deus não é uma coisa que você encontra no mapa, uma geografia, um território. O que é, afinal de contas, esse reino? Diz Bento. O pensamento fundamental é claro: o reino de Deus não se encontra algures no mapa. O reino de Deus não é nenhum reino à maneira dos reinos deste mundo. O lugar do reino de Deus não é no território geográfico de algum povo, de algum país, que monta uma constituição cristã e edifica uma sociedade cristã. O lugar do reino de Deus não é no mapa, mas é na interioridade do homem e da mulher. É aí, dentro de você, que o reino de Deus cresce, e é a partir de dentro de você que o reino de Deus atua. Tá claro? Isso aqui é para libertar-nos da pretensão de acreditar que exista alguma ideologia, algum partido político, algum líder político que represente Deus aqui na terra. Tá claro? Nem de direita, nem de esquerda, nem de ideologia nenhuma. Nenhum reino deste mundo representa o reino de Deus. Não há absolutamente nenhuma chance de você acreditar que porque é cristão, é católico, é evangélico, porque tem um monte de padre, de pastor, com esse político, de bispo, e do que for, pode ser a criatura que for, mas nenhum reino deste mundo representa o reino de Deus. Está claro? Nós vivemos num mundo de fanatismo religioso, nós vivemos num mundo de fanatismo político. Quando a gente funde ideologia religiosa com ideologia política, de direita ou de esquerda, vira desgraça que virou o Brasil. Uma paralisia na sociedade. E a gente não progride, não cresce mais, porque veio um reino de esquerda que dizia que representava Jesus nos sonhos libertários dos pobres. Depois vem uma ideologia de direita que representa Jesus no rigor da disciplina dos comportamentos morais e principalmente sexuais. Não representa, está claro? Tirar essa pretensão, ela é fundamental, gente, senão nós não avançamos. E o que vem agora é a maior expressão de que não estamos avançando por um desvio grave. Vamos ver? Olhe lá. Versículo 16. E passando, leiam, e passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam, pois eram... Então, Jesus vai ao encontro de dois irmãos que estão trabalhando, lançando a rede ao mar. Eram pescadores. 17. Jesus lhes disse, leiam: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Do jeito que vocês usam a rede lançando no mar para pescar peixe, eu vou capacitar e qualificar vocês
para serem as minhas ferramentas de pescaria de homens e mulheres para o reino de Deus que está próximo. Aqui tem uma ideia muito importante. Aqui tem um conceito muito importante. Jesus, ao iniciar sua vida pública, ele foca em 3 aspectos. O primeiro é pregar e ensinar que o reino de Deus chegou. O segundo é realizar gestos concretos, prodígios, milagres, sinais que provem, que testificam que Ele é o reino de Deus que chegou, é Ele. E terceiro, Ele funda a igreja. Pregar, realizar os prodígios e sinais e fundar a igreja. Acabou de chamar as 2 primeiras colunas da igreja, Simão e André. Versículo 18. E eles, leiam: deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. Estavam onde? Fazendo o quê? Não estavam desocupados. Não estavam debaixo de uma árvore, nem no templo rezando, pedindo para Deus fazer um milagre. Estavam trabalhando. O critério para Jesus chamar você para colaborar nas coisas do reino é que Ele tem que encontrar você suando. Amém? Amém. Não tem que encontrar você com o celular dentro de casa, vendo réus o dia inteiro e videozinho idiota o dia inteiro, esperando milagres e prodígios de padre e pregador que vai fazer um milagre para você. Não, tem que encontrar você ralando, enfrentando a vida. Não é você dentro de casa esperando ganhar os benefícios sociais do governo e dizendo: se eu arrumar um emprego eu perco os benefícios. Ele tem que te encontrar trabalhando. Isso é sério. Estavam consertando as redes. Versículo 20. E logo os chamou. Leiam. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Preste atenção comigo aqui na sequência. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus procura Simão e André, que são irmãos. Estavam trabalhando, lançando as redes ao mar. Eram pescadores. Caminhou mais um pouco e encontrou Tiago e João, irmãos, que têm um pai, têm uma família, Zebedeu. Estavam na barca, estavam trabalhando, consertando as redes. Ele os chamou, eles deixaram o pai, a barca e os empregados. Eles tinham uma empresa de pescaria. É gente empreendedora, é gente com vínculo familiar. Presta atenção. Tem trabalho, tem ofício, tem calo nas mãos, tem vínculo. Ter irmão e ter pai significa é alguém que tem vínculos primários. Isso é fundamental. Cadê seus vínculos? É alguém que tem empreendimento, tem barca, rede, tem empregados. Quais as consequências disso para a nossa vida? Talvez você tenha esperado muito a ação poderosa de Deus na sua vida. E nós estamos, eu disse agora há pouco e repito, nós estamos vivendo uma paralisia social. Os empreendimentos que a gente vê dos reinos deste mundo são empreendimentos para sustentar essa paralisia social, e o único interesse são os votos nas próximas eleições. Ponto. Mais nada. No Brasil,
da multidão de jovens, um país jovem, da multidão de jovens que nós temos, alguns estudos apontam para 11, 12 milhões de jovens entre 14 e 29 anos, na sala do nem estuda, nem trabalha, esperando milagre, ouvindo música gospel, ouvindo hino religioso, com a camisa, com o boné, com a tatuagem de Jesus, da cruz, de Nossa Senhora, esperando milagre. Vai ter milagre? Não vai, porque para ter milagre é preciso permitir que o tempo de Deus que se completou entre no seu tempo, e hoje ao deitar você já tenha resolvido amanhã que hora você levanta e para quê. Amém? Amém. Ou a gente redefine e refunda o sentido do viver, ou a gente vai pegar os pregadores do Evangelho e colocar os pregadores do Evangelho a serviço dos homens, dos reinos deste mundo e das ideologias de direita e de esquerda. As duas obras de Jesus, pregar e fundar a igreja, é o centro da atividade de Jesus. A obra de Cristo, que é também fundar a igreja, para que a igreja viva a obra de Cristo. E a igreja só é igreja quando ela gera uma realidade nova, o reino de Deus, que é salvação, que é mulher e homem cuidando da família, cuidando do mundo do trabalho, cuidando da profissão, ajudando o mundo a ser melhor, empreendendo para que o mundo seja melhor. Amém? Amém. A iniciativa de Jesus ensina, prega e realiza os milagres. A iniciativa dos discípulos escutam, ainda que estivessem trabalhando. Espera aí, Jesus, nós estamos aqui lançando rede, o Senhor vem com pregação. Espera aí, Jesus, nós estamos aqui lançando rede, o Senhor vem com pregação. Mas eles escutam, se convertem, deixam tudo e seguem Jesus. Irmã, irmão, Bento XVI: escutar, converter e seguir. Nós comumente pensamos que nós não precisamos de conversão, porque já estamos numa religião. Pergunta Bento XVI: em que consiste converter-se? Significa, para cada um de nós, acreditar que Jesus, olhe para a cruz, Jesus se entregou por mim, morrendo na cruz e tendo ressuscitado, Jesus vive comigo e em mim, confiando no seu perdão, deixando-me tomar pela sua mão, eu posso sair das areias movediças, da acomodação, da alienação, do orgulho, do pecado, dos vícios, da maneira de viver a mentira, a tristeza, o egoísmo e toda falsa segurança, para seguir Jesus e conhecer Jesus e ser sinal de Jesus e da riqueza do seu amor na profissão, no trabalho, porque é lá que o tempo de Deus vai chegar através de você e do seu suor e do seu testemunho. Amém? Amém. Se você está com medo das férias acabar, das aulas voltarem, prepara-te. Reino de Jesus. O reino de Jesus não se confunde com os reinos deste mundo. A religião não pode estar a serviço de oferecer as seguranças deste mundo, porque Jesus, ao chamar-nos para segui-lo, Ele também ensinou-nos a rezar, e ao ensinar-nos a rezar, Ele nos ensinou o Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso Ele faz-nos dizer quando rezamos:
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Irmã, irmão, Bento XVI diz: agora é a plenitude do tempo. A plenitude é agora e é com você. É você escutando Jesus com conversão, com penitência, mas também com alegria, e seguindo Jesus. Ele se aproxima de você, Ele ajuda você a arrancar das entranhas mais profundas do seu coração, ferido, machucado, desanimado, desiludido com os reinos deste mundo e com os donos da alienação podre deste mundo, mas Jesus se aproxima de você e diz: o mundo tem cura, porque você será um remédio de Deus para o mundo, através da sua missão na família, no trabalho e na sua profissão. Amém? Amém. O mundo tem cura. O que significa rezar dizendo: venha a nós o vosso reino? Diz Bento, significa o que o próprio Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Reino de Deus, de modo nenhum Jesus está prometendo uma terra de delícias. Para o caso de sermos piedosos, praticantes de uma religião, dando a oferta e o dízimo, e a gente vai ter tudo arrumadinho e sossegadinho. Não é isso que ele propõe. Não é apresentado nenhuma forma automática de ser piedoso e tudo ficar resolvido numa sociedade das utopias, de direita ou de esquerda, de socialismo ou capitalismo, que resolve a felicidade de todo mundo, toda hora, o tempo inteiro. Não, porque o reino de Deus é muito mais que todas as abundâncias e farturas que o homem pode criar. O primeiro e essencial é um coração que escuta, para que Deus seja Deus em nós, para que nós façamos como João, diminuamo-nos. O reino de Deus vem sobre o coração que escuta. Este é o seu caminho, e é assim que devemos sempre rezar, dizendo: venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Porque quando Deus reina, quando Deus faz a vontade dele, tem pão nosso para cada dia, tem perdão nosso mútuo uns com os outros, e tem perseverança, porque nós não caímos na tentação e somos livres do mal. Pode dar uma salva de palmas para ele, gente. Brada, brada, brada. Quando Deus reina através do seu trabalho e da graça de trazer o peixe que você pescou, para no final do dia fazer uma ceia deliciosa com a sua família. Amém? E não para ganhar pronto uma cesta básica de feijão duro e arroz de terceira. Amém? Amém. Olhe para a cruz. Bento XVI. Quando rezamos o Pai Nosso, nós estamos dizendo que a vida verdadeira que Deus nos dá, a vida deste reino é o próprio Jesus. Ele continua a viver naqueles que aceitam-no como seu Senhor e Salvador. Jesus continua no coração que tem fé, que se alimenta da sua palavra e do seu amor.
do coração que com mansidão e humildade se levanta todos os dias e trabalha pela família e por um mundo melhor. Cristo é a expressão do reino de Deus no coração que for tocado e transformado. Quando o seu coração é tocado e transformado por Jesus, e você para de sonhar ganhar tudo pronto da parte de Deus, ou ganhar tudo pronto através dos reinos deste mundo, e você começa a trabalhar por um mundo melhor, aí o reino de Deus começou. O reino, olhe para a cruz, é um só. Ele mantém-se apenas pelo poder de Deus, que é a sua graça, o seu amor, a sua força e o centro que motiva-nos a cuidar da família e do nosso trabalho, como os 4 operários que ele chamou, estavam com a família, estavam trabalhando. Olhe para a cruz. Pedir pela vinda do reino significa dizer a Jesus assim: Jesus, deixa-nos ser teus. Jesus, penetra-nos, vive em nós, Jesus. Reúne a humanidade inteira perdida neste mundo sem sentido, sem vínculo na família, sem colaboração com o mundo melhor pelo trabalho. Reúne a humanidade dispersa, reúne a todos no seu amor e no seu corpo, para que sejamos um em ti. Tudo esteja submetido a Deus, e tu, Jesus, então, possas entregar tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém. É assim que Deus reina. Então, moçada, uma segunda-feira, para quem reza o Pai Nosso, ela não é um peso, ela é um dom, ela é uma graça. Amém? Amém. Amém. Convido você a permitir que Jesus entre no seu tempo, entre na sua casa, nos tempos que você tem desocupados na sua casa, nas pessoas que vivem perdidas e sem força e estímulo para ocuparem-se com o bem do mundo na sua casa e na sua família. Peça a Jesus para entrar lá e dar a cada uma e a cada um o vigor para irem com você para o eito, colaborar por um mundo melhor. Amém? E o mundo vai ser melhor, porque você aceitou o reino de Deus chegar, não perto de você, mas em você. E quando você trabalhar e suar, você vai exalar o suave perfume do amor de Deus derramado pelos seus esforços. Amém? Jesus, ao morrer na cruz, Ele tira de mim e de você toda e qualquer desculpa esfarrapada. Eu queria, mas não dou conta. Jesus, ao morrer na cruz, Ele diz a mim e a você: tudo o que você precisar, todos os recursos que você necessitar, eu garanto e providencio, para que você apenas diga: sim, eu vou trabalhar, eu vou ser operário na obra do Senhor, porque eu sei que o Senhor me capacita e me qualifica para trabalhar, e os recursos o Senhor me dará. O Senhor não permite que a minha vida seja uma vida inútil, na sombra, reclamando ou sonhando com as coisas prontas. Amém? Assim o reino de Deus chega. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e peça de Jesus que Ele liberte o Brasil da escravidão dos donos dos reinos deste mundo, que põe uma multidão de gente querendo receber
e pouco fazer, tendo tanto potencial, inteligência, sabedoria, saúde, juventude e força para trabalhar por um mundo melhor. Diga a Jesus que você quer ser instrumento dele nesta realidade concreta do Brasil, do mundo, onde você vive, da sua família. E o reino dele vai chegar e ele vai reinar. Fale com ele. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco, estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente nesta palavra e na ação do Senhor em nossa vida, diante da sua cruz, onde o Senhor pagou o preço pela minha liberdade, pela minha salvação. Eu me ofereço e me consagro como trabalhador das coisas do reino do Senhor. Ofereço a minha inteligência, a minha saúde, a minha força, os meus afetos, meu corpo, minha alma, todo o meu ser a serviço do reino, no cuidado com a minha família, atuando no mundo do trabalho, construindo um mundo melhor. O reino de Deus chega e esta realidade é transformada, porque o Senhor está no meio de nós. E o seu amor é mais forte do que toda fraqueza humana. Obrigado, Jesus, por me chamar para ser trabalhador da sua obra, do seu reino. Obrigado, Jesus. Eu aceito esse convite. Eu vou te seguir. Eu vou te servir com o meu afeto na família, com o meu trabalho no mundo. Amém, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça uma oração agradecendo a Jesus que te encontra,
que te olha nos olhos, que te ama e te chama pelo nome, a segui-lo, a ser instrumento dele, do reino de Deus na sua família, no seu trabalho e no mundo. Ofereça e agradeça este chamado. Amém. E com a igreja que ele fundou, estendendo a mão para a cruz, nós professamos a mesma fé que a igreja nos ensina. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Com todo o amor do mundo, dirija quem está do seu lado, dê um abraço e deseja a paz de Jesus e uma boa semana para trabalhar bem. Vamos cantar a paz do meu Senhor Jesus, deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar